Olá, meninos e meninas do sexto ano, sejam muito bem-vindos ao nosso quinto encontro de ensino religioso. O meu nome é Tatiane. Nós hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre tradição escrita, certo? Então, nas aulas anteriores nós vimos um pouco sobre tradição oral, porque eu precisava dar para vocês um alicerce para que a gente pudesse evoluir com o conteúdo, certo? A partir dessa aula nós vamos estudar sobre tradição oral e nós vamos estudar por muitas aulas seguidas essa questão da tradição escrita. Desculpa, a partir de hoje, tradição escrita. Então, inicialmente, como nós vimos, os homens se comunicavam a partir da tradição oral. E mais adiante surgiu a escrita. E a primeira forma de comunicação escrita utilizada pelos homens foram os desenhos nas paredes das cavernas, que nós chamamos de pinturas rupestres. Com a evolução da sociedade, a evolução da humanidade, surge então a escrita. E quando a escrita surge, alguns conhecimentos passam da forma oral para a forma escrita. Isso tem vários motivos. Um dos motivos que faz com que esse conhecimento ganhe esse destino, saia da oralidade e passe para a forma escrita, é para manter esse conhecimento sempre o mais fiel possível, certo? Uma vez que está escrito, nada mais vai ser acrescentado ou retirado daquele conhecimento. E isso aconteceu, por exemplo, com os ensinamentos religiosos das religiões que possuem um livro sagrado, certo? Todas as religiões que hoje têm um livro sagrado, ele de alguma forma foi passado da oralidade para a forma escrita. Nós temos aí, por exemplo, o cristianismo, que tem a Bíblia, e a Bíblia foi escrita, pelo menos o Novo Testamento, muitos anos após a morte de Jesus Cristo. Então, toda aquela mensagem deixada por Jesus não tinha sido escrita, foi escrito alguns anos depois, e a Bíblia é um registro escrito. Nós vamos ter o Bhagavad Gita do hinduísmo, que é o livro sagrado do hindu, que é escrito em sânscrito e que traz nele todo o conteúdo religioso para o hinduísmo. Nós vamos ter o Alcorão do mundo islâmico, da religião islâmica, utilizado como livro sagrado pelos muçulmanos. E o Alcorão ele tem um diferencial. Segundo a religião, o Alcorão foi inteiro escrito por Maomé, então, diferentemente da Bíblia cristã, que foi escrita por várias pessoas, segundo o islamismo, o Alcorão foi inteiro escrito por Maomé e o Alcorão inteiro foi inspirado por Deus, ou seja, Maomé ouvia a mensagem e já copiava. Então, o que implica dizer que o Alcorão é um livro sagrado com poucas interferências. As interferências que Segundo o Islã, as interferências que podem existir é questão de tradução. Algumas religiões mantêm os seus livros e também existem algumas religiões que também mantiveram a sua tradição oral e não passaram sua tradição para os livros, como, por exemplo, as religiões indígenas e as religiões de descendência africana, certo, pessoal? O que nós temos hoje escrito de religião africana é muito sobre a mitologia e muitos estudos sobre a religião, mas não existe um livro sagrado da tradição africana, certo? Como existe a Bíblia, que todos devem seguir. O que existe são relatos mitológicos que alguns autores já colocaram de formato escrito, e o que existe são estudos sobre a religião, mas de forma concreta não existe um livro sagrado. E aí, no material que vocês vão receber aí abaixo, nós vamos ter um exercício de 4 questões, que vocês vão conseguir fazer com toda tranquilidade após assistir essa aula.